A paz do Senhor Jesus Cristo, que essa paz reina sobre os nossos corações, sobre a sua vida, sobre a sua família. Hoje nós estamos no 15º dia do propósito. Hoje, nosso tema, permita ser moldado por Deus. Você vai encontrar no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo, nós vamos ler de 2, vamos ler 3, 4, vamos lá fazer a leitura. Nós vamos até o 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desça à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fiz este oleiro, ó casa de Israel? Eis como barro na mão do oleiro, assim são vós na minha mão, ó casa de Israel. Ou seja, Deus ele está falando naquela época, quando o profeta Jeremias, ele era usado naquela sociedade para pregar para o povo de Israel, ao qual o Senhor ele queria moldar, ao qual o Senhor queria transformar, que Deus queria lapidar. Mas o Senhor ele fazia um convite para o seu povo. Para quê? Levanta-te, desce à casa do oleiro. Ou seja, o primeiro atitude de nós queremos sermos lapidado, moldado, teremos que levantar e descer. Levantar significa que você vai ter uma atitude, que você vai ter uma posição de servo, de soldado, de filho. Quando você está sentado, podemos dizer que você está no conforto. Você está vivendo a maneira que você quer, conforme que parece bem aos seus olhos, da forma que você quer. Mas quando você desce à casa do oleiro, quando você simplesmente decide se levantar e descer, você vai ouvir a palavra do que Deus ele tem para te dizer. E descer significa estar nas mãos do oleiro. A partir do momento quando você desce, você se humilha diante a Deus. Você está permitindo ele te moldar, ele te lapidar, ele transformar a você. Ou seja, uma transformação, uma lapidação, você ser moldado, nunca vai acontecer se você não permitir. Se você não permitir, sinto muito, você não será transformado, você não será moldado, você não será lapidado. Deus, ele ama do jeito que você é, mas ele ama muito você para deixar você do jeito, da maneira que você está, de uma forma que não agrada o coração dele. Ou seja, a palavra de Deus lá em Provérbios, que nós tivemos esse tema dessa palavra, que Deus corrige aquele que ama. Isso significa descer na casa do oleiro, você está abertamente para ouvir tudo que ele vai te dizer. Que você precisa permitir ele tocar, para ele te quebrar, né? Aqui fala que o vaso quebrou-se na mão do oleiro. Se quebrou, ele fez o que pareceu bem aos seus olhos, ou seja, ele vai te refazer. O Senhor ele vai te transformar. O Senhor vai te transformar da maneira que agrada o coração dele.
E aqui fala que porventura ele não poderá fazer nós como ele fez esse oleiro, esse vaso, e ele não poderá ser esse oleiro. Nós não poderíamos ser essa casa que ele fala, ou casa de Israel, porque nós somos essa casa. Nós somos essa casa de Israel. Nós precisamos nos submeter à transformação de Deus nos lapidar, de Deus nos mudar. Às vezes, você quer que tudo muda ao teu redor, que as pessoas mudem ao teu redor. Você quer que Deus mude a tua história. Você quer que Deus faça tudo por você. Mas o que você tenha feito por Deus? Você tenha mudado dos cenários que você quer que Deus muda? A mudança, ela começa em você, dentro de você. Não estamos falando de vestes, não estamos falando de algo físico, estamos falando de algo espiritual, algo de caráter, algo de personalidade, algo de atitude, algo de ação, como cristão, como servos, como herdeiros de Cristo. E é isso, é tomar posse da palavra de quando eu confessei Jesus Cristo como meu único Salvador. E até mesmo daqueles que ainda não confessaram a Cristo como seu Salvador, daqueles que ainda não entregaram a sua vida para Cristo, que está vivendo uma forma que ainda não cedeu, mesmo sabendo que o caminho que está não é da vontade de Deus. Não aceita, não permita ser mudado, não permita, não entrega para Deus esse cansaço, esse desânimo. Se eu vejo amigos que estão cansados, estão oprimidos, mas não entrega. O primeiro passo é reconhecer. É reconhecer para ser moldado. É o primeiro passo para você ser quebrado nas mãos do oleiro, se tornar um vaso novo. E ele vai fazer conforme a vontade dele. Ele vai tirar tudo e tudo será conforme aos seus olhos. Não conforme aos olhos do homem, mas conforme aos olhos de Deus, conforme aos olhos dele. Ele como um oleiro. Ou seja, nós precisamos ser tratados. Não estou dizendo igual tratado como é peixe, mas estamos falando sobre da forma que nós permitimos que ele nos transforma, nos refaz quantas vezes for necessário. Porque assim como ele tirou nós de um lago horrível, e você pode estar nesse lago horrível. Você pode estar nos seus próprios desejos, nas suas próprias vontades, achando que você está feliz, achando que você está bom, até mesmo para aqueles que não entregaram a sua vida para Cristo, buscando uma solução e não tem. Sabemos que a única salvação, a felicidade, a alegria, você encontrará somente em Cristo. Então, quando ele tira os nossos pés de um lago horrível, os nossos pés são afirmados sobre uma rocha. E os nossos passos são afirmados. Quando nós somos transformados pelo oleiro, nós transformamos como um vaso de honra. E ele coloca a nós um cântico novo, um cântico de alegria, de vitória. Não será mais como aquele cântico de tristeza, um semblante de tristeza, uma alma angustiada, uma alma vazia, mas é um coração completo. É você dizer, Jesus é suficiente. Eu tenho tudo, porque eu tenho Jesus. Eu sou transformada. Eu tenho Jesus. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Jesus é suficiente na minha vida. Eu tenho tudo. Eu tenho plena certeza. Eu vivo todo dia buscando uma vida de santificação. Todos os dias eu busco ser uma mulher, um homem bem-aventurado.
Eu ouço a palavra de Deus para que ela venha me corrigir, para que venha me dar vida todos os dias. Eu tenho buscado uma vida de comunhão, eu tenho dado os frutos de arrependimento, eu tenho buscado a instrução de Deus, eu tenho buscado o reino de Deus, eu tenho sido prudente, reservando azeite, eu tenho buscado nascer todos os dias como um novo homem, nascido na água do Espírito. Uma verdadeira paz que eu tenho buscado, que eu tenho dado, que é o verdadeiro entendimento. E é esse que Deus quer para você. Você amar Ele acima de todas as coisas. É você submeter, amar os que estão do teu lado, amar seus inimigos, amar todos, indiferenciado. É você ter a paz, teu amor. Quem tem o amor, quem tem o Espírito de Deus, não perde tempo com aquilo que não é fruto do Espírito Santo. Porque ele já está moldado, ele já está transformado. Ele já tem um testemunho, o maior testemunho que você pode pregar para a sua vida. O maior evangelho de Cristo que você pode pregar para o mundo é o seu testemunho. Você pode pregar para o mundo inteiro, mas se você não dá o testemunho, nada é em vão. Mas se você, por isso que a palavra de Deus disse, que você pode ganhar o mundo inteiro e você pode perder a sua alma. Imagina você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou seja, você prega, dá testemunho e ganha. E você está se enganando a si mesmo, perdendo a salvação da sua alma. Então, por isso que é preciso a salvação, o Espírito de Deus, o testemunho de Deus, ele está primeiramente em mim. Amém? Então, que você possa ficar com essa palavra em teu coração. Que você possa ter verdadeiramente o testemunho de Cristo em sua vida. E que você possa ser moldado, permitir-se ser moldado pelo Loureiro. Amém? Que você fique com essa palavra. Eu espero que todos os dias essa palavra que foi direcionada, foi de Deus para o teu coração. Cada palavra que for transferida, foi transferida do reino de Deus para você. Que você reflite essas palavras que foi direcionado do reino do Senhor. Foi direcionamento de Deus para você. E que você possa refletir da sua vida o que você precisa fazer para ela mudar. Para você entregar a sua vida para Deus. Para que você possa entender que só Jesus ele é suficiente na sua vida.